Terça-feira, 5 de maio de 2026. Nova lei sancionada aumenta penas para golpes virtuais, fraudes bancárias e furto de celulares. Tiroteio em operação policial no Rio de Janeiro fecha vias e dezenas de escolas. Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira. Fim da escala 6x1 acende alerta no mercado de trabalho. Proposta prevê mais dias de descanso sem redução de salário. OMS suspeita de transmissão de hantavírus entre humanos a bordo de navio de cruzeiro, isolado na costa da África. Mais de 1.000 cãezinhos buscam um novo lar após serem resgatados de um centro de pesquisa nos Estados Unidos por maus tratos. Empregabilidade inclusiva. Programa em São Paulo amplia vagas e transforma a vida de pessoas com deficiência. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. O governo sancionou uma nova lei que endurece as penas para crimes que atingem o dia a dia de milhões de brasileiros. O foco é combater o avanço do crime organizado e a explosão de golpes no mundo digital. A mudança mexe no Código Penal para dar uma resposta mais rigorosa a furtos de celulares, roubos e as famosas contas laranja, usadas por golpistas para movimentar dinheiro roubado. Andar com o celular na mão virou motivo de insegurança em qualquer cidade brasileira. E agora a lei tenta dar uma resposta a esse medo. A pena para roubo, quando há violência, subiu do mínimo de 4 anos para 6 anos de prisão. Se o alvo for celular ou arma de fogo, a punição aumenta em até a metade. E se o crime terminar em morte, patrocínio, a pena mínima agora é de 24 anos, podendo chegar a 30. E atenção para quem compra produtos sem procedência. A pena para receptação subiu para até 6 anos de reclusão. Pode haver ainda aumento de 1/3 à metade quando o crime envolver subtração de celulares, computadores, notebooks e tablets ou arma de fogo. Uma das maiores novidades ataca a logística dos bandidos. Quem emprestar ou alugar a conta bancária para criminosos, o chamado laranja, agora comete crime específico. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Clonagem de celular ou computador, fraudes por redes sociais e e-mails, agora dão cadeia. 4 a 8 anos. E o Ministério Público agora pode processar o golpista, mesmo que a vítima não faça uma denúncia oficial. E o crime de rua, aquele furto, que pode acontecer com todo mundo, também ficou mais caro para o criminoso. O furto simples, que era de 1 a 4 anos, subiu para 1 a 6 anos de prisão. Se for cometido à noite, a pena aumenta pela metade, antes era apenas 1/3. E no caso de furto de celular, notebook ou tablet, agora dá de 4 a 10 anos de prisão. Antes a pena era de 2 a 5 anos. No Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. Os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o número de furtos superou o de roubos. 494 mil contra 442 mil casos. Em 78% das ocorrências, os criminosos agiram em vias públicas. Os casos são mais frequentes em dias de semana, entre 5 e 7 horas da manhã e entre 18 e 22 horas, horários em que as pessoas estão indo trabalhar ou voltando para casa. Até o furto de animais domésticos e de gado entrou no novo rigor, com penas de até 10 anos. Mas atenção, essas novas punições só valem para os crimes cometidos de agora em diante. Uma operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, provocou um cenário de tensão nesta terça-feira. Tiroteios assustaram moradores, impactaram o trânsito e afetaram diretamente a rotina de estudantes na região. A ação foi realizada por forças de segurança do Rio de Janeiro como parte de uma ofensiva contra o crime organizado com foco em roubos de cargas e tráfico de armas. Durante a operação, houve troca de tiros em diferentes pontos do Complexo da Maré. Houve a morte de um suspeito e a prisão de pelo menos 12 pessoas.
Por segurança, vias expressas importantes, como a Linha Vermelha e a Avenida Brasil, chegaram a ser bloqueadas, causando reflexos no trânsito em toda a cidade. Na educação, o impacto também foi imediato. Mais de 40 escolas municipais suspenderam as atividades, afetando milhares de estudantes. Além das prisões, a polícia apreendeu armas, munições e veículos. A ação se concentrou pela manhã, mas o policiamento seguiu reforçado durante toda a tarde. Até a última atualização, a polícia não informou se novas ações podem ser realizadas. E agora nós vamos ao mercado financeiro de hoje. O Ibovespa voltou a subir e o dólar atingiu a menor cotação desde janeiro de 2024. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,91 na venda, queda de 1,12%. O euro também recuou 1,12%, vendido a R$ 5,74. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 0,62%, recuperando o patamar dos 186 mil pontos. As ações da Ambev e Pão de Açúcar foram as mais valorizadas do dia. Casas Bahia e Braskem registraram as maiores baixas. A seguir, termina amanhã o prazo para regularizar e tirar o título de eleitor. Termina nesta quarta-feira o prazo para a regularização do título de eleitor. Eleitoras e eleitores de todo o país têm até esta quarta-feira, 6 de maio, para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. O atendimento pode ser presencial nos cartórios eleitorais ou então online no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas neste caso é preciso ter biometria cadastrada. O prazo serve para a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais e regularização de outras pendências. Devem ficar atentos ao prazo jovens que irão votar pela primeira vez, brasileiros que mudaram de cidade e precisam transferir o título, pessoas com o título cancelado ou com pendências na Justiça Eleitoral e também quem precisa atualizar dados. O prazo também se aplica a presas e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, que devem regularizar a situação eleitoral na unidade da federação onde se encontram, para garantir o direito ao voto. O término do prazo obedece à legislação eleitoral, que determina o fechamento do cadastro 150 dias antes das eleições gerais, que acontecem no dia 4 de outubro. Quem não atualizar a situação vai ficar impossibilitado de votar. Além disso, vai enfrentar restrições administrativas, como dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou ainda se matricular em instituições públicas de ensino. Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Real Time Big Data mostra que 71% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala de trabalho 6x1. A proposta, que está em tramitação no Congresso Nacional, prevê mais dias de descanso para o trabalhador e abre discussões sobre os impactos para as empresas. A escala 6x1, comum em diversos setores, pode estar com os dias contados. A proposta em discussão prevê um novo modelo: 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, sem redução de salário. Na prática, isso significa mais tempo livre para o trabalhador, um ganho direto na qualidade de vida, com mais espaço para descanso, lazer e convivência familiar. Isso gerará mais tempo do trabalhador à disposição para lazer e para a sua família e, por outro lado, a empresa vai precisar se reorganizar com escalas, compensações, banco de horas e, eventualmente, o pagamento de horas extras. A mudança traz desafios. Empresas vão precisar se adaptar a uma nova rotina de trabalho.
Mas a empresa não precisa necessariamente contratar para atender a essa demanda. Ela pode se reorganizar dentro da escala semanal. No entanto, em certos setores, pode haver a necessidade de mais contratação, como, por exemplo, nos supermercados, nas farmácias, restaurantes e hospitais, já que esse funcionamento ele pode ser ininterrupto. Na regra geral da CLT, o limite diário é de 8 horas e o semanal é de 44 horas. Com a possível alteração para o limite de 40 horas semanais, qualquer tempo que ultrapasse o novo teto estabelecido passará a ser contabilizado automaticamente como hora extra ou destinado ao banco de horas. Se for durante a semana, a hora extra é um pouco a mais do que na jornada de 44, agora passando a 40 horas, o divisor fica diferente, esse valor sobe um pouquinho. No entanto, se essa hora extra acontecer num dia destinado a descanso, o valor pode ser o dobro da hora normal. De acordo com o especialista, esse impacto financeiro pode chegar até o consumidor, com possíveis aumentos de preços em alguns serviços. A proposta ainda precisa avançar no Congresso, mas já provoca discussão em todo o país, entre o equilíbrio da qualidade de vida do trabalhador e os custos para as empresas. O relator da PEC, que propõe a redução da jornada de trabalho, o deputado federal Léo Prates, do Republicanos, apresentou hoje um cronograma que prevê a votação do tema na comissão especial no dia 26 de maio. A proposta já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e ainda precisa ser analisada pelo plenário da Câmara e também pelo Senado. Vamos à previsão do tempo. Nesta quarta-feira, tempo firme nas regiões sul e sudeste do Brasil. O dia será de sol entre nuvens, com temperaturas agradáveis no Rio Grande do Sul e Paraná. Em Santa Catarina, tempo firme. Caxias do Sul, mínima de 16, máxima de 27. Curitiba, mínima de 15, máxima também de 27 graus. São Paulo e Minas Gerais têm dia de céu parcialmente aberto. No Rio de Janeiro, céu limpo. Guarulhos, mínima de 17, máxima de 27. Belo Horizonte, mínima de 15, máxima também de 27 graus. A travessia histórica da Baía de Guaratuba, no Paraná, está com os dias contados. Depois de mais de 60 anos de funcionamento, o ferryboat deixa de operar com a liberação definitiva da ponte para veículos realizada no fim de semana. É um novo ciclo de desenvolvimento para a região. A liberação total do tráfego pela ponte de Guaratuba marca também a aposentadoria de um serviço que fez parte da vida de gerações. O ferryboat começou a operar na década de 1960 como solução para ligar as duas margens da Bahia, em uma época em que o acesso por terra era precário e dependia até de desvios por Santa Catarina. O primeiro ferryboat da Bahia era uma embarcação de madeira, com capacidade para pouco mais de uma dezena de veículos. E durante anos o ferryboat foi a principal alternativa para esta travessia. Com o tempo, o serviço foi ampliado e modernizado, chegando a operar com 6 embarcações. A travessia pelo ferryboat vai deixar saudades. Para mim é uma coisa, saudosismo que fica, a gente vê o progresso chegando, mas fica a lembrança desde quando a gente era criança e atravessava a balsa, uma emoção, uma alegria, um marco. O ferryboat é nostálgico, é uma atração turística, é um ponto de entretenimento, de passeio para a família que quer vir aproveitar o litoral, então é até um atentado encerrar as atividades dele. Mesmo com o fim da travessia pelo ferry, o contrato com a empresa responsável segue por mais 90 dias. Depois disso, as áreas de embarque serão fechadas para a conclusão das obras e devem ganhar uma nova função dentro de um projeto de revitalização. Entre os planos do governo está a criação de um complexo náutico no local, onde hoje funcionam os atracadouros. A proposta inclui marina, comércio, espaços de lazer e estrutura para eventos, com um investimento previsto de cerca de 100 milhões de reais. Uma mudança que encerra um capítulo importante da história do litoral paranaense e inaugura um novo momento para moradores,
turistas e para a economia da região. A gente passeou bastante, tirando fotos aí do mar, né, de tudo. Então chegou o momento de adeus para ele. A travessia era pelo ferry, né? Então a gente tem muita gratidão por isso, né? Porque todo esse tempo a gente não serviu. Mas a gente tem muito mais gratidão pela nossa ponte, né, que saiu. Tão esperado um sonho e que foi realizado, né? E veja a seguir, Rússia bombardeia a Ucrânia um dia após anunciar cessar-fogo no conflito. E depois de protestos, mais de 1.000 cãezinhos são resgatados de centro de pesquisa nos Estados Unidos. Disputa pelo Estreito de Hormuz ameaça cessar fogo entre Irã e Estados Unidos. Explosão em fábrica de fogos mata 26 pessoas na China. E OMS investiga a transmissão de hantavírus entre passageiros de um navio de cruzeiro. É o nosso giro de notícias pelo mundo. A disputa pelo Estreito de Hormuz ameaça o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Em conversa com a imprensa nesta terça-feira, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que os Estados Unidos estão escoltando navios comerciais para fora do estreito. Estimativas apontam que mais de 2.000 navios e cerca de 20.000 marinheiros estão impedidos de sair da região desde o início da guerra. Ainda segundo o secretário, desde o início da trégua, anunciada em 7 de abril, o Irã já fez pequenos ataques contra forças dos Estados Unidos mais de 10 vezes. Mesmo assim, afirmou que o cessar-fogo com o Irã ainda está em vigor. Já o Irã voltou a acusar o exército americano de violação do cessar-fogo. Mas o ministro do Exterior, Abbas Araqi, disse que as negociações de paz, mediadas pelo Paquistão, estão avançando. O Comando Sul do Exército dos Estados Unidos divulgou um vídeo hoje confirmando um novo ataque contra uma embarcação no Caribe. Segundo as Forças Armadas, o barco era operado pelo narcotráfico e 2 pessoas morreram. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas na cidade de Zaporízia, no sudeste da Ucrânia, nesta terça-feira, após nova onda de ataques da Rússia. Outras cidades ucranianas também foram alvos de mísseis e drones russos nas últimas horas. Os ataques aconteceram apenas um dia após Moscou anunciar um cessar-fogo unilateral para os dias 8 e 9 de maio, em comemoração ao aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Durante viagem ao Bahrein, no Golfo Pérsico, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de cinismo absoluto ao manter ataques diários enquanto fala em cessar fogo. A explosão de uma fábrica de fogos de artifício na província de Hunan, no sul da China, deixou 26 mortos e mais de 50 feridos. Ainda há pessoas desaparecidas. Vídeos nas redes sociais do país mostram uma densa coluna de fumaça sobre o local do acidente. Mais de 1.500 bombeiros e socorristas foram mobilizados. O presidente da China, Xi Jinping, determinou uma investigação rápida e a responsabilização rigorosa pelo incidente. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que, mesmo raro, há indícios de possível transmissão de hantavírus entre pessoas a bordo do navio de cruzeiro que está ancorado em Cabo Verde, na África. São 7 casos confirmados. 3 pessoas morreram. Quase 150 pessoas ainda estão a bordo, impedidas de desembarcar. Segundo a OMS, a embarcação operada por uma empresa da Holanda aguarda autorização para seguir até as Ilhas Canárias, na Espanha, local onde deverá ser feita a avaliação médica dos passageiros e a desinfecção total do navio. Uma ONG
ONG de defesa dos animais na Flórida, nos Estados Unidos, está em busca de um novo lar para quase 1.500 cães da raça Beagle. Os animais foram resgatados de um centro de pesquisa em Wisconsin, após denúncias de maus tratos. Esta semana, os primeiros 300 cãezinhos já começaram a receber novos cuidados, como vacinação, microchipagem e castração, antes de serem enviados para seus novos lares. Após a repercussão do caso, mais de 700 famílias americanas se inscreveram para adotar os bichinhos. Hora da previsão, o tempo segue instável nesta quarta-feira nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Sol com predomínio de nuvens em alguns pontos do norte, incluindo Amapá e Pará. No Amazonas, apesar do sol, instabilidades marcam a quarta-feira. Macapá, mínima de 23, máxima de 29. Belém, mínima de 24, máxima de 30 graus. No Maranhão, céu fechado e tempo chuvoso. No Rio Grande do Norte, previsão de sol com pancadas de chuva. Já em Alagoas, tempo firme. São Luís, mínima de 25, máxima de 29. Natal, mínima de 24, máxima também de 29 graus. Na região centro-oeste, o tempo segue estável, com maior nebulosidade em algumas áreas, mas sem previsão de chuva. Cuiabá, mínima de 25, máxima de 35. Goiânia, mínima de 18, máxima de 29 graus. A seguir, política pública conecta talentos ao mercado de trabalho e mostra que inclusão gera resultados reais. A gente te mostra agora um exemplo de inclusão que vai muito além do discurso. Polos de empregabilidade inclusiva têm ampliado o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. A empregabilidade inclusiva ganha força em São Paulo. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já está presente em 83 municípios. Só em 2025 foram mais de 6.700 vagas abertas e 960 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Desde a criação, em 2023, já são mais de 26 mil oportunidades. O programa de empregabilidade inclusiva faz o acolhimento da pessoa com deficiência, ajuda ela na elaboração de currículo, ajuda para aquela que precisa do laudo caracterizador, que vai fazer a comprovação do cumprimento da lei de cotas, e através disso permite que ela possa voltar ao mercado de trabalho. E nós sabemos quanto o trabalho valoriza a pessoa, lhe dá autonomia, dá segurança e faz com que ela progrida como pessoa e como cidadão. O programa funciona como uma ponte entre empresas e profissionais. Os candidatos passam por avaliações, recebem qualificação e são acompanhados antes, durante e depois da contratação. O diálogo com as empresas tem sido muito produtivo, seja empresa por empresa, seja por ramo empresarial. Nós temos criado vínculos, mostrado para a empresa as eventuais barreiras que a pessoa com deficiência possa enfrentar dentro do ambiente de trabalho, a necessidade de evitar ou superar essas barreiras, permitindo que o ambiente seja acolhedor e que a pessoa com deficiência possa desenvolver na plenitude todo o seu potencial, crescendo ela como pessoa, como empregado e fortalecendo o crescimento da própria empresa. A história da Nathalie é um exemplo dessa transformação. Diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ela conquistou o primeiro emprego no Poupa Tempo de Itaquera. Hoje celebra a autonomia e planeja crescer profissionalmente. Faz mais de 6 meses que eu estou trabalhando no Poupa Tempo e o início foi desafiador, com certeza, igual tudo na vida. A rotina, hora para acordar, hora para dormir, chegar no horário e até a própria seriedade do local de trabalho eram coisas que eu não estava muito familiarizada, confesso. Mas a minha autoestima, minha confiança em mim mesma, até o jeito que eu me comunico, tudo está muito melhor desde que eu comecei a trabalhar. Antes de preparar os profissionais, o programa também orienta empresas e ajuda a criar ambientes de trabalho mais inclusivos. Mais de 13 mil instituições já foram apoiadas.
Quando você vê que você consegue fazer tudo que você é proposto a fazer, recebe o treinamento e consegue fazer tudo certinho, a gente vai até abrindo novas portas, né, na nossa cabeça para outras oportunidades. Então, esse é meu primeiro emprego, mas ele já representou muita coisa na minha vida. A expectativa é que o programa continue crescendo e abrindo portas, reforçando a importância da inclusão no mercado de trabalho. Excelente. Por hoje é só. Boa noite para você. Até amanhã. A gente se vê.